Olá, eu sou o Igor e hoje o nosso grupo vai apresentar uma visão geral sobre o algoritmo de empilhamento. Somos em seis, além de mim temos o Alisson, a Beatriz, o Eliakim, a Giovana e o Matheus. E basicamente nós vamos falar, primeiro introduziremos o tema, depois a gente vai conceituar o que são as pilhas, né, o algoritmo de empilhamento, e depois nós vamos demonstrar tudo isso feito em Portugal e depois em C++, e no final vamos concluir toda essa dinâmica, né? Após a conclusão, vocês poderão ver as referências que nós usamos para a produção deste trabalho. Para iniciarmos, essa estrutura de dados que a gente chama de pilha ou de empilhamento é uma referência à pilha de objetos disponíveis, tais como cartas de baralhos empilhadas ou papéis empilhados em uma mesa de escritório, por exemplo, tá? E essa referência faz porque é a forma como os dados são organizados. Como assim? Então a gente pode ver algumas aplicações em que o empilhamento acontece. Dos casos da aplicação que nós podemos comentar é o de desfazer ações. Vamos ao exemplo no slide do print que está no Word. Você está lá editando seu texto no Word, você escreve, digita, por exemplo, a letra A indevidamente. Você pode clicar no botão que está evidenciado, que ele vai desfazer essa última ação, que vocês vão entender mais para frente, que está no topo da pilha, ou também você pode clicar a tecla de atalho Ctrl Z, as teclas de atalho, né, no caso Ctrl Z. Outro exemplo, outro caso de aplicação é a navegação em histórico de páginas. Vamos supor que você ligou seu computador, você já abre seu navegador e a página inicial padrão é o Google. Você digita na barra de endereço wikipedia.org. Se você clicar nessa setinha voltando para a esquerda, ela volta para o que está no topo da pilha, ou seja, o que estava anteriormente, a última acesso que foi o Google, nesse caso que a gente exemplificou. Boa noite a todos, eu sou a Giovana. Como o Igor citou anteriormente, existem exemplos de empilhamento no nosso dia a dia. E uma analogia que a gente pode utilizar para explicar o empilhamento é através das linguagens de programação, como o C, o C++, Java, o Python, entre outras. Quando a gente faz, por exemplo, uma estrutura de repetição, o código ele é feito em blocos que são representados por pares de chaves, colchetes ou parênteses. Então, é como se o código todo fosse a pilha e cada um dos blocos, um dos dados que compõe a pilha. Além das linguagens de programação, a gente também pode utilizar para a simplificação do empilhamento as linguagens de marcação como HTML e o XML, porque elas utilizam as tags que precisam ser abertas e fechadas, demonstrando, por exemplo, um bloco de código. E o empilhamento garante que, para o código ser executado corretamente, as tags tenham esse padrão de abertura e fechamento. Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Eliakim. Eu vou dar seguimento na apresentação e vou explicar um pouquinho aqui o que são pilhas. Bem, o grupo decidiu usar o conceito LIF, Last In, First Out, que vai de encontro com a ideia do escritor Tenenbaum, onde no livro chamado Estrutura de Dados usando C, ele conceitua que a pilha é a definição de inserção de itens, então ela torna o objeto dinâmico e mutável. Em outras palavras, significa que a pilha ela não é fixa, ela não é estática, então ela pode aumentar e diminuir de tamanho, como uma pilha de pratos, que eu acho que muitos grupos viram esse exemplo de pilha de pratos. Então, essa pilha, ela cresce quando você adiciona pratos e encolhe quando você remove esses pratos. Então, isso acontece porque você pode adicionar e remover itens a qualquer momento. Então, a pilha ela se torna flexível, vamos dizer assim. Então, isso pode mudar conforme o necessário. E também o Tenenbaum diz que a única parte da pilha que pode ser mudada é o seu topo, seguindo esse conceito LIFO. E mais para frente eu vou explicar como funciona essa questão do LIFO na prática. Bem, pessoal, nesse slide aqui eu vou explicar para vocês brevemente quais são as operações usadas em pilhas. Bem, temos ali os conceitos de push, pop, top e empty. Então, brevemente explicando aqui, o push ele serve para adicionar um elemento no topo da pilha. O pop ele vai remover um elemento que está no topo da pilha, para desempilhar. O comando top ele serve para retornar qual elemento está no topo da pilha, então ele vai te mostrar ali qual está no topo. E o empty ele verifica se a pilha está vazia ou não. No próximo slide eu vou mostrar para vocês
como funciona essas operações na prática. Pessoal, agora eu vou explicar para vocês aqui, na prática, como funciona a estrutura de uma pilha. Vocês podem observar que existem 4 colunas representando uma estrutura de pilha. À esquerda temos o topo 0, onde foi utilizado o comando push para empilhar o número 10, ou seja, o 10 ele se tornou o topo daquela pilha. Já na próxima coluna temos o topo 1, onde foi utilizado o comando push para empilhar o número 5. Na coluna anterior, o 10 era o topo, agora que foi empilhado o 5 se torna o topo dessa pilha. Agora o topo 2, foi utilizado novamente o comando push para empilhar o 15. Anteriormente, o 5 era o topo. Ao se empilhar o 15 se torna o topo. E agora o topo 1, a última coluna, foi utilizado o comando pop para desempilhar. Na coluna anterior, o 15 era o topo. Já que ele foi desempilhado, o número anterior se torna o topo, ou seja, o 5. Então, assim que funciona essas principais operações de empilhar e desempilhar. E como foi mostrado também nos slides anteriores, existem outros comandos que podem ser utilizados no código, como o top, para retornar para você qual elemento está no topo da pilha, sem remover ele, e também o comando empty, para verificar se a pilha está vazia ou não. Então, pessoal, essas são as principais operações utilizadas em uma estrutura de dados, que novamente, vou enfatizar aqui, vai de encontro com a ideia proposta pelo escritor Tenenbaum, utilizando o conceito de LIFO. Então é assim que funciona uma estrutura de dados, uma pilha. Agora a Beatriz ela vai dar continuidade na apresentação e mostrará para vocês aqui como funciona o algoritmo de empilhamento no Portugal. É isso, pessoal. Obrigado. Antes de falar exatamente sobre a estrutura do código, eu quero falar um pouquinho sobre a importância do Portugal na elaboração de um programa. O Portugal é uma linguagem que tem uma sintaxe extremamente simples e muito próxima da linguagem humana, o que acaba tornando mais acessível o aprendizado dos conceitos fundamentais de programação, que faz dele uma ferramenta muito útil para nós que somos programadores iniciantes. Então, vamos partir para o código. A primeira linha, a gente declara uma variável, que é do tipo inteiro, por isso que é int pilha, que é um nome genérico, O próxima linha é o faça, que vai iniciar com o menu juntamente, vai iniciar um loop para exibir o menu repetidamente até que o usuário escolha encerrar esse programa. O se leia menu, lê a escolha do usuário e armazena numa variável chamada menu. O escolha vai iniciar, obviamente, um bloco de escolha com base na entrada que o usuário colocar, ou 1 ou 2. E isso vai determinar os nossos cases. O case 1, se a escolha do usuário for 1, vai limpar a tela ou o console. E aí o se, tamanho pilha, menor que 5, vai verificar se a pilha tem menos que 5 processos. Se não, para caso a pilha tenha 5 elementos ou mais, vai aparecer uma mensagem na tela, vai remover um valor da pilha e depois vai adicionar um novo valor à pilha. E com quebra, a gente sai do bloco escolha. E aí se inicia o nosso caso 2, caso a escolha do usuário seja 2, que vier encerrar o programa. Simplesmente vai limpar a tela console e aparecer uma mensagem de encerramento e a quebra para sair do bloco escolha. E aqui, se o usuário digitar uma opção inválida, tem outro senão. E a partir disso, vai limpar a tela, vai exibir uma mensagem de erro e depois vai limpar o erro de entrada. E aí acaba esse bloco de escolha novamente. E enquanto o menu for diferente de 2, vai continuar o loop, enquanto o usuário não escolher encerrar o programa. E aí, depois tem esse escreva, que vai aparecer uma mensagem indicando que o programa foi encerrado. E agora o Matheus vai explicar para vocês sobre o código, só que em C++. Bom, e para o programa em C++, a gente começa aqui incluindo todas as bibliotecas que vão ser necessárias, A IOStream, que é a biblioteca geral do C++, locale.h, que é para você poder usar o comando de setLocale e ter a acentuação de português no programa.
a stack, que é a biblioteca que tem os comandos de pilha, a limit, que é a biblioteca que eu usei para fazer a verificação do valor que o usuário está inserindo, e esse comando aqui, o using namespace std, que é um comando para você não precisar ficar colocando toda vez o std dois pontos no começo, quando você for usar algum tipo de comando. Aí ele começa aqui o int main, que é padrão do C++, o comando do setLocale, para poder fazer ele em português e usar a acentuação igual eu comentei. E aqui, a linha 10 e a 11, eu estou declarando as variáveis que eu vou usar. Essa stack int, e o nome dela vai ser pilha, é para criar a variável do tipo stack de tipos inteiros. E ali uma variável do tipo inteiro com o nome menu, que é para fazer o controle do menu que eu criei. Ali, então, na linha 13 começa um laço, né, o que eu fiz o do while, para ele executar uma primeira vez e depois ele fazer a verificação se é para ele continuar nesse laço ou não. E ali com o comando cout, que é o comando que ele vai mostrar para o usuário na tela a mensagem, eu fiz como se fosse um menuzinho ali, dando as opções de abrir o processo ou encerrar o programa. Depois vem um comando if, que é onde eu faço a verificação se o valor informado pelo usuário é um valor do tipo inteiro ou não. Se ele for do tipo inteiro, ele entra nesse if e executa todo o programa, né? Que ali vai ser um switch case para escolher o caso que ele escolheu ali no menu. O caso 1 ele vai adicionar um valor à pilha. Ele primeiro limpa o terminal, depois ele verifica o tamanho da pilha. No caso, a gente estabeleceu ali um tamanho de 5, mas poderia alterar. Se o tamanho da pilha for menor que 5, ele abre um processo ali com o comando de push e adiciona esse valor 1, que também é um valor que foi colocado ali só para ele ter alguma coisa para inserir na pilha. Se o tamanho da pilha for maior que 5, ele dá um aviso para o usuário falando que ele vai liberar um espaço e já iniciar um novo processo. E para liberar esse espaço, ele usa o comando de pop, que é o que tira o valor do topo da pilha, e já dá um novo push, que é para inserir esse novo valor. Tem o comando de break, que é o da estrutura do switch case, e o case 2, que é o que encerra o programa, que ele limpa de novo o terminal, dá uma mensagem ali que o programa está sendo encerrado, só para ficar na tela para o usuário entender o que está acontecendo, e o break de novo, que é parte da estrutura do switch case. Depois tem a parte de default da estrutura switch case, que é caso o usuário informe qualquer opção inválida ali do menu, né? Que não seja nem a 1 nem a 2. E depois vem o else, daquele primeiro if else que foi criado lá em cima, que é caso o usuário informe uma opção inválida, no caso dele tentar colocar uma letra, sendo que o menu especifica que são números, né? Que é só o 1 e o 2. A primeira coisa que ele faz é limpar o terminal, ele dá uma mensagem com o cout ali de entrada inválida, e aqui vem a parte que ele faz a limpeza do erro, né? Esse sim clear, ele limpa o estado do erro, porque mesmo quando o usuário informa algo inválido ali, ele consegue entrar na variável e o programa entra em um loop com um erro. Então esse clear vai fazer essa limpeza desse erro. Esse sim ignore é o motivo daquela biblioteca limits estar sendo usada. Basicamente o que ele faz é que ele vai ignorar essas mensagens de erro, por isso esse limits, ele vai estar limitando até onde ele vai ignorar. No caso, ele está ignorando ali o máximo, né, que é esse 2 pontos max ali. Então ele vai ignorar toda a mensagem de erro até ele encontrar uma quebra de linha, que é por isso que tem aquela barra invertida N ali no final do programa. E ali no final, o while, daquele laço do while que iniciou o programa, que ele vai verificar, enquanto o menu for diferente de 2, ele vai manter dentro desse loop. E para finalizar ali uma mensagem do cout, que é quando ele consegue quebrar o loop, ele só aparece ali programa finalizado e acaba de fato o programa. E aqui para o programa rodando no terminal, ele aparece ali as opções no menu, né, de abrir processo ou encerrar, e o usuário escolhe o que ele quer fazer. Se ele entrar ali com 1, ele abre um processo, quer dizer que ele põe um valor na pilha e já volta aqui para o menu. E ele consegue fazer isso até 5 vezes. Na sexta, ele dá a mensagem de que a pilha está cheia. Então, ele vai liberar um espaço e já vai adicionar um processo. E no caso do usuário tentar informar alguma coisa que não seja esse 1 ou 2,
ele dá ou a mensagem do default, que é, por exemplo, se eu tentar colocar 3, ele aparece ali a opção inválida e volta para o menu e não adiciona nada para a pilha, ou aquela primeira verificação que é no caso do if else, se por exemplo o usuário tentar informar uma letra ali, por exemplo o F, ele entra, ele dá a mensagem de entrada inválida. E no caso, como a gente limitou a 5, a gente já entrou com o valor 2, 3, 4, 5. A sexta, ele vai dar o aviso de que a pilha está cheia, então ele vai liberar um espaço e já iniciar um novo processo. E a partir daqui, toda vez que o usuário mandar abrir um processo, ele vai dar esse aviso de liberando espaço e adicionando um novo processo. E aí o usuário pode encerrar o programa, que ele vai dar aquela mensagem de encerrando e que o programa foi finalizado. Boa noite a todos, eu sou o Alisson. E para concluir nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens do empilhamento. Bom, como vocês podem ver, uma das vantagens seria a simplicidade, pois as pilhas são estruturas de dados simples de implementar, o que torna elas adequadas para diversos cenários. Tem também a questão de agilidade, que, por exemplo, as funções push e pop são extremamente eficientes e rápidas de utilizar. E por fim tem a questão do baixo consumo de memória, porque a pilha geralmente ocupa menos memória em comparação a outras estruturas de dados mais complexas, tendo assim um conjunto fixo de elementos com pouca sobrecarga de armazenamento. Já a questão das suas desvantagens seria o seu tamanho limitado, a menos que você crie uma pilha mais dinâmica, mas devido à quantidade fixa alocada para armazenar os elementos, se sua pilha estiver cheia e você tentar colocar mais elementos, vai acabar ocorrendo um estouro de pilha. E outra desvantagem seria também a falta de acesso aleatório, porque, por exemplo, se você querer acessar o centro da pilha diretamente, não é possível, sendo necessário você desempilhar os elementos que estão acima dele primeiramente. E por fim tem a questão de erro de suscetibilidade e de operação, onde as pilhas têm uma certa vulnerabilidade na hora da operação, no caso, quando realizada incorretamente. Como, por exemplo, tentar desempilhar uma pilha que já está vazia. Bom, e por fim, essas aqui foram algumas referências que utilizamos para embasar nosso trabalho. Agradeço pela atenção de todos. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar.